Saúde a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Poste de Caldas tem vivido um frio bastante intenso, né? Nós temos passado dificuldades com a nossa saúde. Eu também entrei nesse problema de saúde, mas Deus é tão generoso que permite a você de estar aqui nessa casa de oração, nesse tempo de adoração, com um só propósito: louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Eu, quando prestava atenção na letra desses cânticos, sinceramente, eu tive que falar: Deus, eu temo hoje falar a respeito da tua grandiosidade, da tua majestade, e eu estou aqui com muito frio na barriga, estou aqui com o coração um pouco apertado, porque dissemos através desses cânticos coisas grandes demais. Eu talvez tenha dificuldade de me expressar, como foi expressado aqui nos louvores de adoração. Mas que não seja apenas uma expressão dos lábios, mas que seja uma expressão do coração dessa igreja. Meus irmãos, nós não temos nenhum compromisso a não ser com a verdade. Nós queremos caminhar na verdade, embora imperfeitos como somos, embora ainda em pecado, não amando o pecado, mas somos pecadores, mas nós precisamos crescer. Quantos aqui têm sofrido por alguma situação na sua vida? Quantos aqui têm passado por algum problema na sua vida? Acalma teu coração, que tem uma palavra para você hoje. Quem visita aqui pela primeira vez, levante a sua mão para você ganhar um presente. Amém, irmã. Quem mais? Amém, ali, amém. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe. Olha, dê uma acenada aí para que eles vejam, para você ganhar o seu presente, tá bom? Você vai ganhar um presente, você vai preencher o seu nome, que nós estaremos orando por você durante a semana, pela sua vida, pela sua família. Meus irmãos, as pessoas estão bastante machucadas, as pessoas estão bastante sofridas. Eu tenho conversado com as pessoas, mas poucas delas têm falado: olha, eu tenho sofrido porque há uma perseguição contra a minha vida, porque eu tenho servido ao Senhor. As pessoas estão sofrendo pela situação financeira, estão sofrendo pela falta de amor, estão sofrendo pelo descaso, pela falta de moral que o nosso país atravessa, pela corrupção. Mas isso é coisa que a Bíblia já previa. Agora, o problema é: será que estamos sofrendo porque somos perseguidos, porque temos uma vida coerente com o Evangelho, porque temos uma vida digna do Evangelho, porque temos crescido no Evangelho, porque o Evangelho da graça tem inundado a nossa vida, o nosso coração de uma tal forma que nós estamos totalmente isolados em um canto? Nós, no nosso trabalho, nós não somos convidados para nada, porque nós temos servido a Cristo e isso não serve para o mundo. Essa é a questão. Essa é a questão que a igreja de hoje, ela precisa sofrer pelo Evangelho da graça. Esses sofrimentos que você tem passado, essas dores que você tem passado, todos passam, até mesmo o ímpio. Mas a palavra do Senhor, ela trata daqueles que sofrem por Cristo Jesus, daqueles que são expulsos da sua pátria por Cristo Jesus, daqueles que realmente têm sofrido confronto, porque a sua vida está reta diante do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Amém? Diz a palavra do Senhor: portanto, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas,
julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor e tremor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Amém? Senhor Deus, mais uma vez nós nos encontramos aqui reunidos no teu santo nome, com o único propósito, Senhor Deus, de ter as nossas vidas moldadas pelo teu caráter, de ter a nossa vida confrontada pela tua palavra. Nós queremos crescimento espiritual, nós queremos crescimento em santidade, nós queremos realmente, Senhor Deus, ser servos de acordo com a tua santa, plena e soberana vontade, Senhor Deus. Temos pecado contra o Senhor, temos andado distante do teu propósito, mas nós suplicamos pela tua misericórdia sobre cada vida aqui, Senhor Deus. Nós suplicamos pela tua graça, pelo teu amor. Vem, fala conosco hoje, Senhor Deus. Tu és o santo, poderoso Deus. Tu podes todas as coisas. Adentra o coração deste servo, desta serva, Senhor Deus, que talvez esteja agora com a mente tomada por uma preocupação secular, Senhor Deus. Tira isso desse coração, Senhor Deus. Tira para que ela possa realmente ser abençoada, Senhor Deus, ser edificada pela palavra do Senhor. Senhor Deus, nós sabemos que os tempos são difíceis, os tempos são maus, mas nós queremos mais de Ti, nós queremos ter sede da Tua palavra, nós queremos ter vontade e desejo das coisas dos céus, e nós não queremos, Senhor Deus, fixar os nossos olhos nas coisas terrenas. Faz de nós, Senhor Deus, servos de acordo com a Tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Santidade, Deus requer de nós. As pessoas pensam que santidade é uma opção. Santidade é uma sugestão de Deus para o homem. Santidade, ou seja, separação da impureza, separação do pecado, é algo que Deus pode ou não exigir de nós. Não é isso. A palavra do Senhor deixa bem clara: sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, santidade, Deus requer de nós. Nós somos uma igreja, a igreja moderna, que tem se esquecido de caminhar segundo a vontade de Deus. A igreja moderna, ela tem modernizado muitas coisas, mas ela tem esquecido de entrar na palavra do Senhor. Ela tem esquecido de viver a palavra do Senhor. Ela tem esquecido de trazer para o seu púlpito, de trazer para o seu altar a verdade, porque a verdade liberta. E aquele que pela verdade for liberto, vai a Cristo Jesus, se submete a Ele e vive uma vida de obediência a esse mesmo Jesus. Eu queria que você prestasse bem atenção e eu faço uma pergunta para o seu coração. Você é separado para o Senhor? O pecado e a impureza não são mais o desejo da sua vida? Eu não estou perguntando só para vocês, essa pergunta veio ao meu coração. Eu confesso que antes de chegar aqui com uma palavra, essa palavra ela me trata muito. Eu não sou melhor do que você, do que nenhum de vocês. Muito pelo contrário, talvez eu seja o menor aqui dentro. Mas eu tenho sido tratado pela verdade. E eu não tenho tido desejo de ouvir outra coisa, outra palavra, senão uma palavra que venha cortar o meu coração, para que eu possa ganhar um crescimento saudável na presença do Senhor. Meus irmãos, a palavra aqui vai nos deixar várias direções para que nós possamos chegar a um tempo especial com Deus. A primeira que ela deixa é: cingindo o vosso entendimento. Organize seu pensamento no Senhor. Retire os obstáculos da sua vida, pensando sempre nas coisas do Senhor. Você precisa ter a mente na palavra do Senhor. Você precisa estar preparado para a luta na palavra do Senhor. Concentre-se em Cristo Jesus. Nós temos vivido tempos de escândalos, seja dentro ou fora da igreja. O nosso país, ele é banhado de escândalos. Mas isso não serve de comodidade para você. Você não tem que nivelar a sua vida por esses escândalos. Esses escândalos são inaceitáveis diante da palavra e diante do Senhor.
Mas há escândalos também dentro da igreja do Senhor. E a palavra do Senhor diz que melhor seria amarrar uma pedra no nosso pescoço e nos lançar ao mar do que causar um tropeço a um pequenino. A palavra do Senhor ela é muito séria quando ela diz cingir os lombos. Aquela túnica grande, eles traziam para cima para que pudessem ter mobilidade, urgência em ir em prontidão às coisas de Cristo Jesus. Muitas vezes nós temos prontidão para todas as coisas. Nós temos prontidão para o nosso trabalho, nós temos prontidão para o nosso lazer, nós temos prontidão para os nossos deleites, mas quando se fala das coisas do Senhor, nós sempre postergamos, nós sempre deixamos para depois. Estar com a mente preparada, preparada no Senhor para enfrentar obstáculos da vida. Meus irmãos, o Senhor não disse que você não teria obstáculos, muito pelo contrário. Jesus disse, nós teríamos aflições, mas se nós estivéssemos nele, nós venceríamos cada uma delas na força que vem dos céus. Meus irmãos, você não foi chamado para ter uma vida aqui de deleite neste mundo. Você foi chamado para ter uma vida de deleite no Senhor. Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que a sua alegria seja Cristo Jesus. As outras coisas lhe serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e tudo lhe será acrescentado. Meus irmãos, o que acontece com a igreja? A igreja precisa estar vigilante. A igreja precisa estar preparada. A igreja precisa se abastecer de Cristo durante a semana. Eu não sei o que você faz no seu trabalho, mas talvez o seu trabalho vai requerer de você grande concentração. Mas nos momentos que você tiver, compartilhe do Senhor. Pense nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Prepare-se, porque as lutas certamente virão. Mas quando você tem a mente preparada no Senhor, quando você está pronto para caminhar no Senhor, você vai vencendo os obstáculos. Você vai vencendo os obstáculos. A segunda direção que Ele nos dá, sede sóbrios. Sóbrio quer dizer não vacilante, não cambaleante. Sede sóbrios quer dizer prontos para agir, alertas. Como vai sua vida de oração? Você tem vigiado no Senhor? Qual a sua intensidade de oração? A sobriedade começa nos joelhos. Quando nós nos dobramos diante de um Deus reto, justo, poderoso, fiel, digno de honra, de louvor, de glória e de adoração, e nós confiamos inteiramente nele, e nós podemos então viver com a mente voltada para ele, e nós podemos então exercitar a nossa vida. Sóbrio é estar no pleno controle de si mesmo. Meus irmãos, quais são as suas reações aí fora? Elas são de domínio próprio, mansidão, de calma? Ou você não tem conseguido manter a sobriedade nas reações? Quando alguém te confronta, quando alguém se opõe a você, quando alguém te dá uma palavra que você não gosta e você não consegue assimilar, quais têm sido as suas reações? Onde está o seu coração? O seu coração tem permanecido com sobriedade no Senhor? Devemos nos portar, essa palavra tem o mesmo efeito de um soldado que está pronto para a batalha. Sóbrio, pronto. Tocou lá a ordem de comando, ele está pronto. Você tem estado em prontidão? Qualquer momento, qualquer hora. Quais os locais que você tem frequentado? Quais os locais que você tem interagido? Com quais pessoas você tem interagido? As pessoas com quem você interage, com quem você confidencia, são tementes ao Senhor? Falta de sobriedade me faz ter o melhor amigo, um ímpio. Isso é falta de sobriedade. Eu não posso ter um amigo fiel ímpio, porque quando eu precisar de um conselho, ele não vai ter nada de Deus para me apresentar. Ele não vai poder me orientar nas coisas do alto, porque ele não tem a Cristo Jesus. Tem mais uma coisa que ele diz para nós aqui.
ainda no versículo 13, esperai inteiramente na graça. Meus irmãos, você já tem a graça sobre a sua vida? A graça é revelada pela palavra de Deus. A graça será completa na volta de Jesus Cristo. Quando nós então herdaremos a Nova Jerusalém, quando nós então tomaremos posse daquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam e o temem. Você tem passado dificuldades, lutas, dores, sofrimentos, mas você entende que a graça está presente na sua vida? Você tem olhado isso? Viva uma vida sem reservas para Cristo. Reserve-se desse mundo. Meus irmãos, nós teremos essas lutas, sim. Mas olha, quando na consumação da salvação, quando tocar a última trombeta, nós estaremos para sempre com Cristo Jesus. A igreja vive como se Jesus jamais fosse voltar. A igreja tem vivido momentos prazerosos na carne. As pessoas dizem que a palavra tem que ser light. As pessoas dizem que a palavra tem que ser suave. Mas a palavra suave, meu irmão, ela vem para massagear o seu ego. Ela vem para cobertar o seu pecado. A palavra vem para tirar do nosso coração tudo aquilo que não presta. Meus irmãos, evangelho. Você jamais entenderá o evangelho se você não se sentir miserável diante dele. O evangelho jamais será alguma coisa na sua vida se você não passar pelo estado onde você vai se reconhecer como um miserável. E aí, você vai olhar para o evangelho de Cristo Jesus, que é uma palavra de loucura para os homens, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. E você vai ver que a única solução para a sua vida, assim como para a minha vida, é o evangelho da graça. Então eu fico conformado com a minha vidinha medíocre, de crentinho. Eu fico conformado com essa vidinha de crentinho. E eu nunca vou experimentar o evangelho do Senhor Jesus, que vem para transformar, que vem para retirar das trevas e para colocar na luz, numa rocha. Meus irmãos, eu clamo para a igreja. Eu tenho reunido aqui com a liderança da igreja. E eu falo, nós temos que nos angustiar, sim. Porque as pessoas estão pensando que estão salvas. Por quê? Porque passaram pelas águas, porque declararam isso a alguém, porque repetiram uma oração. Mas as pessoas têm vivido como se Jesus Cristo jamais fosse voltar, nos seus próprios deleites e prazeres. E isso nos dá realmente uma angústia no coração. Olha, deleite-se na graça, espere na graça, a sua esperança seja a graça. Não confie nos homens, não confie em situações, não confie no próximo governo que vai ser eleito, se Deus permitir, em 2018, que nós não sabemos nem quem é, nem quem são os candidatos. Não espere neles. Espere no Deus Altíssimo. Ele não falha. Ele não é homem para que minta. Ele não é homem, nem filho do homem para que se arrependa. Ele continua sendo o Deus poderoso, o Santo de Israel. Olhe para o alvo. Mantenha a sua visão no alvo. Não deixe o seu ego ser massageado. Não seja humanista. Não queira que você seja a última bolachinha do pacote. Não deixe que as suas necessidades sejam prioritárias. Mas veja qual é a necessidade de Cristo para a sua vida e viva segundo Cristo. E agora ele diz algo para as nossas vidas no versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Você lembra de onde você saiu? Antes de Jesus Cristo, você lembra quem você era? Você lembra dos seus hábitos? Você lembra das suas práticas? Você lembra o que satisfazia o seu coração? Você lembra dos lugares que você frequentava? Você lembra quantas vezes você negava Cristo com as suas ações? Não sinta saudade disso. Não sinta saudade dessas coisas. Não volte. Não tenha seu coração amoldado a isso. Não posso e não devo ter saudades do Egito.
Aquele povo que o Senhor tirou com mão forte. O Senhor liberta aquele povo no primeiro problema que eles têm. Qual é a vontade deles? Levantemos um novo capitão e voltemos para o mundo. Egito, mundo. As pessoas vêm, declaram Jesus como Senhor, ficam um mês na igreja e voltam para o mundo. As pessoas estão animadas com as coisas deste século. Não volte. A palavra aqui que rege é filhos da obediência. Seja obediente ao Senhor. Seja obediente à palavra. Ame os preceitos do Senhor. Não devo recordar com ternura do meu passado. Meus irmãos, eu não tenho que recordar do meu passado sem Cristo. Eu não tenho que me deleitar do meu passado sem Cristo. O meu passado sem Cristo era horrível. Eu tenho coisas que eu nunca contei para minha esposa, porque eu me envergonho delas. Por que eu vou me deleitar no meu passado? Não volte às suas práticas. Não vos amoldeis, tomar a forma das paixões que tinha anteriormente, antes de Cristo Jesus na sua vida. Minha maior decepção com a igreja hoje é que ela não só está voltando a essas paixões, mas ela está colocando essas paixões no púlpito. E as pessoas estão sendo entretidas num culto de adoração ao Deus Santo e Poderoso. Há mais entretenimento dentro da igreja, porque a pregação da palavra machuca, porque a pregação da palavra não é bom para essas pessoas. Então nós não podemos pregar a palavra, nós temos que falar que está tudo bem. Olha, está tudo bem, você está bem, você veio ao culto, você é joia, volte para a sua vida, você está garantido, você está garantido. Não, essa não é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é arrependam-se, convertam-se, todos os dias, arrependa-se, todos os dias, volte-se para o Senhor, todos os dias, humilhe-se na presença do Senhor, todos os dias. Ai, meus irmãos, eu não posso querer alimentar o meu passado e voltar a ele, porque ele não tem Deus, ele está distante do Senhor. Agora a palavra diz, pelo contrário, versículo 15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Meus irmãos, muitas pessoas dizem, olha, mas eu sou um pecador, e eu também. E é interessante que o Espírito Santo sabe que nós somos pecadores. E é interessante também que o Espírito Santo revela essa palavra para nós, escreve essa palavra dessa maneira para nós. Que mesmo na nossa insuficiência de ser perfeitos no momento, somente depois, na volta de Jesus, seremos perfeitos e transformados, nós ainda seremos pecadores até o último dia de vida aqui. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos caminhar em direção à perfeição. Que nós não devemos nos conformar com o pecado e nem nos deleitar nele. Mas nós devemos ter uma batalha com ele todos os dias e viver uma vida separada para aquele que nos chamou. A sua vida é separada para o Senhor? As suas práticas são práticas de um separado? As suas palavras, as palavras que você emite, são palavras de um separado para o Senhor? Aquele que vos chamou é santo, tornem-se santos também. Separem as suas vidas. Irmãos, esforçai-vos pela pureza moral. O mundo está dentro da igreja, meu irmão. Você pega um texto e você diz para a pessoa, olha, não pratica isso não. Ela fala, isso não é bem assim. Eu não entendo assim. É desculpa para o pecado. É o jeitinho brasileiro para o pecado. Meus irmãos, olhem para esses homens aqui da fé. Abra a tua Bíblia, não agora, mas na sua casa, em Hebreus capítulo 11. Veja lá a narrativa dos heróis da fé. Como eram aqueles homens. Como eram aquelas mulheres. Vê se eles perdiam tempo em WhatsApp, em Facebook. Vê se eles perdiam tempo ali fazendo fofoca. Vê se eles perdiam tempo ali procurando erro na pregação do pastor, procurando desafinação no louvor. Vê se eles entravam procurando erro nos líderes de célula. Vê se eles ficavam procurando erro na própria Bíblia.
Aqueles homens pela fé criam, e como eles criam, eles avançavam. E eles avançavam com uma vida coerente àquilo que eles pregavam. Porque eles se tornaram santos no Senhor, homens pecadores. Alguns eram ladrões, alguns eram pessoas que estavam distantes, como João. João era chamado de filho do trovão. João era um sanguinário, um homem que chegava e queria matar todo mundo. E ele falava, vamos queimar todo mundo, Senhor. E no final da vida, diz as narrativas fora da Bíblia, João não podia mais ir ao templo sozinho, mas ele era conduzido ao templo, numa maca. E quando ele entrava naquela maca, ele dizia, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Porque aquele homem, bravo, filho do trovão, fora santificado em Cristo Jesus. Você que tem mania de falar, eu nasci assim, eu morri assim. Você ainda não é um crente no Senhor. Não há como nascer assim e morrer assim, depois de Cristo Jesus. Todos nós que nascemos de novo somos transformados. Não perfeitos, mas transformados em Cristo Jesus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificação é uma exigência do Senhor para as nossas vidas. O que significa viver em santidade? Não mais viver para o pecado. Eu narrava da minha vida esses dias para uma pessoa, e eu falava, olha, eu entrava em uns locais, eu entrava em discotecas, essas coisas, o Espírito Santo falava que eu estava errado. Eu nasci numa igreja, eu fui conduzido à escola bíblica, mas eu me afastei dos caminhos do Senhor. E eu permaneci nas escolas bíblicas. E quando eu entrava naqueles locais, o Espírito Santo me falava, não. E eu falava, eu vou. Amor ao pecado. A palavra do Senhor, lá em Romanos 6,2, ela diz, como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos. Você que tem vivido para o pecado, é impossível dizer que você nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo não vive para o pecado. Talvez amanhã você nascerá de novo, mas hoje ainda não. Mas rogue pela misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que salva, que restaura vidas. E quem sabe Ele pode fazer ainda essa noite na sua vida, se você assim vive. Não mais viver para o pecado significa romper, deixar, abandonar, não ter prazer no pecado. Meus irmãos, às vezes você pensa que algumas coisas não são pecado. E eu não gosto de falar o que é e o que não é. Eu gosto que você leia a Bíblia e que a Bíblia te instrua. Porque assim você vai ficar mais sábio na palavra do Senhor. Mas quando você liga a sua televisão e você põe uma programação qualquer, a pergunta que eu faço, aquilo glorifica ao Senhor? Você louva o Senhor através daquela programação? Quando você pega uma revista, um livro, para você ler, glorifica o Senhor? Exalta o nome do nosso Deus Santo Poderoso? Quando você vai conversar, trocar uma ideia com um amigo, a conversa que você tem, ela é uma conversa que mostra que você é nascido de novo. Essa conversa exalta o nome do nosso Deus. Quando você vai no seu trabalho agir, as suas ações testificam que você é filho do Deus vivo e poderoso. Dá para você orar antes de praticar essa ação que você pratica? Quando você não faz nada, o não fazer nada glorifica o Senhor? Eu não vejo Paulo na fila de um cinema. Desculpe você que ama, eu não vejo Paulo na fila de um cinema.
Eu não vejo Paulo dormindo exageradamente. Eu não vejo Paulo com um dia raiado e Paulo lá dormindo. Eu não vejo Paulo no sofá, esperando fazer a janta. Eu não consigo enxergar Paulo dessa maneira, mas eu vejo um Paulo produtivo. Eu vejo um Paulo com sede de Deus. Eu vejo um Paulo que mesmo açoitado, desnudo e preso em troncos, em cárcere inferior, que é a geral da cadeia, louvando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor Jesus. E aí eu pergunto, a sua vida reflete a glória do Senhor? Você tem vivido de uma maneira que o Senhor tenha prazer na sua vida? O pecado não é normal na vida do cristão. Eu não só peco quando eu faço, eu peco quando eu deixo de fazer. Não viver mais em pecado. Outra coisa que eu aprendo, viver em santidade, é andar na contramão do mundo, na contramão da história. Meus irmãos, se os outros fazem, mas se não glorifica ao Senhor, todos fazem, mas eu não faço, ou não deveria fazer. As pessoas têm uma lei de Pelé. Pelé é um ímpio que diz que a voz do povo é a voz de Deus. O Pelé não serve para mim como referência, como inspiração. Quem serve como inspiração para mim é Estevão, Abraão, Isaac, Jacó depois de transformado. Porque a maioria não ama Cristo. Aliás, a maioria quer dizer caminho largo, a minoria caminho apertado. A maioria, ela está vivendo de acordo com as coisas do mundo. Olha o que diz a palavra do Senhor. O cristão nunca toma a forma do mundo, ele dá a forma, ele influencia, mas ele nunca se conforma. Romanos 12, 1. Não vos conformeis com este século. Não tomem a forma deste século. Não vistam as roupas deste século. Hoje cedo eu vi um senhor, nós fomos tomar um café, eu com a minha família. O senhor, ele tinha um corpinho assim, substancioso. E ele pôs aquela calcinha apertada e ele tinha perninha de alicate. Eu não tirei uma foto porque eu não posso fazer isso, porque eu não ia ser crente. Mas eu falei, meu Deus do céu, o mundo está ditando para esse cara uma moda que não dá para ele. Mas ele está alegre naquela moda. Mas estava uma coisa assim, ridícula. Eu falei para a Ana, olha para você ver, filha. Onde que nós chegamos? Quem que desenha essas roupas? Homem sem compromisso com a verdade. Homem sem compromisso com a fé em Cristo Jesus. Ande na contramão da história. Viver em santidade é viver em união permanente com Cristo. É andar como Ele andou, é viver como Ele viveu. É sofrer como Ele sofreu e é servir como Ele serviu. Oh, meu irmão, você não foi chamado para o Parque Walter Ward, nem para aquele lá que a turma vai nadar lá não sei aonde, na outra cidade, Olímpia, né? A tua vida não é para lá. A tua vida é um campo de batalha. A tua vida é uma guerra, não contra os homens, mas contra principados e potestades. Você precisa se revestir da armadura de Deus, porque nada vai ser fácil para o crente verdadeiro. Você precisa entender que você precisa viver uma união permanente com Cristo, porque aquele que está ligado em Cristo e não produzir bons frutos é cortado e lançado fogo. João 15, ele deixa muito claro, se nós estamos ligados a Cristo, nós temos que produzir frutos bons. Viva como Ele viveu, ande como Ele andou. Eu sou o maior crítico dos popstar gospel, que vivem nas suas Mercedes, porque não é como Cristo andou. Saiu um negócio na internet que o cara falou que o jumento que Jesus andou era a Ferrari de hoje. O jumento que falou isso, eu acho que nem crente não é. Viver na dependência de Deus. Dependa do Senhor. Dependa de Cristo em todas as coisas. Eu estou passando por problemas no meu trabalho. Você está. E quando eu não dependo de Cristo, eu fico ansioso. A minha alma fica aflita.
Quando nós não dependemos do Senhor Jesus, a nossa vida espiritual também fraqueja. E as pessoas começam a notar que nós não estamos tão bem assim quando apresentamos. Por quê? Porque nós estamos com medo do futuro. Porque a nossa dependência não está nos céus, mas aqui nessa terra. Os nossos olhos não estão fixados em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, mas está fixadas nos nossos próprios braços e nas nossas próprias forças. Esse é o grande erro da igreja. Quando nós confiamos no nosso próprio braço. Ah, meu irmão, não confie em você mesmo. Viva na dependência do Senhor. Tem um livro muito bom que chama Os Heróis da Fé, eu acho que é da CPAD. Lê aquele livro, compre, é um livro mais fino e ele tem os capítulos, cada capítulo é uma história de um herói da fé, contemporâneo. Quando você ler aquele livro, a primeira pergunta que você vai fazer, Senhor, eu já fui salvo? Eu sou de Cristo mesmo? Porque você vai ver histórias ali que refletem total, exclusiva, inteira dependência de um Deus santo e poderoso. O modelo da nossa vida não pode ser comparado com estes homens, como nós, que tenham os mesmos sentimentos como nós. A palavra nos ensina no versículo 17: se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quando você caminhar por essa terra, enquanto Deus permitir que isso aconteça, tema a Deus, se submeta a Ele, não desagrade, respeite-o, reverencie, ande curvado perante Ele, se prostre perante Ele. Ó, meus irmãos, isso falta para nós hoje. Nós não podemos ser soberbos, nós não temos nada, nós não podemos nada, nós não podemos acrescentar um côvado às nossas vidas. Então nós devemos andar em reverência a esse Deus. Nós temos que ter o medo de desagradar esse Deus. Nós temos que nas nossas ações perguntar, será que eu vou fazer agora agrada a esse Deus poderoso? Ou será que não agrada? Porque dependendo da resposta eu não devo fazer. Submeta a Ele. Louve-o de maneira intensa, adore-o com admiração. Meus irmãos, quando você adorar ao Senhor, através dos seus cânticos, através da sua vida, através das suas ações e dos seus pensamentos, faça isso, contemplando a beleza do nosso Deus. A intensidade da adoração está nisso. Você fecha os seus olhos e você busca enxergar as coisas do alto. E você se prostra diante dele, e o seu coração se dobra e se curva. Sabe por que o povo hoje está colhendo essa colheita aí de terror que nós estamos colhendo aqui na nossa nação? Porque se voltou as costas para o Senhor. As pessoas perguntam para mim, por que o Brasil está assim? Eu falo, porque voltou as costas para o Senhor. E se continuar desse jeito, eu acho que Deus vai derramar uma ira aqui muito grande no nosso país, porque o nosso país tem blasfemado contra Deus, vivo e santo. O nosso país, ele está mostrando que ele odeia Deus. E todo coração que não se converteu, odeia o Senhor. É inimigo de Cristo. Viva com temor. Viva reverente ao Senhor. Meus irmãos, por que eu devo viver assim? Diz a palavra no versículo 18. Não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados. Meus irmãos, você sabia que a salvação, ela foi até você e te tirou da condenação? Você sabia que havia sobre a sua vida, sobre a minha vida, um escrito de dívida impagável? Você sabia que eu e você não poderíamos jamais pagar a nossa própria dívida? Mas Jesus Cristo, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Nós fomos comprados pelo sangue do cordeiro. Jesus Cristo
redimiu. Jesus Cristo aplacou a ira de Deus que estava sobre as nossas vidas. Jesus Cristo foi oferecido em nosso lugar. Diz a palavra de Deus em Isaías 53, que agradou ao Senhor moê-lo. Olha para você ver, um pai que agrada moer o filho em favor de pecadores como eu e você. Será que a nossa religiosidade não está bem alta e a nossa fé em Cristo bem baixa, não? Será que quando nós olhamos, eu olho para a minha semana agora passada, parece que eu tinha que ter mostrado mais Cristo através da minha vida? Parece não, eu tenho certeza que eu teria que ter mostrado mais Cristo através da minha vida, se eu assim olhasse para esse texto com mais seriedade e sobriedade. Será que isso não ocorreu com você, quando você lê esse texto? Ou será que você se considera muito bom? Ou será que esse texto não te constrange, no sentido que diz a palavra lá em Coríntios, de te pressionar a ir no sentido de Cristo? A ir de encontro à necessidade de Cristo na sua vida? Será que toda vez que a gente lê a palavra, a gente vai falar que bonitinho, e fechar, ir embora e continuar com a vida totalmente fora da presença do Senhor? Ou será que quando nós lemos a palavra, nós vamos falar, Senhor, vem em mim e faz uma modificação, cava o meu coração, vai no esconderijo do meu coração e arranca o pecado escondido, aquele pecado que eu tanto tenho prazer, e joga fora, Senhor Deus, em nome de Jesus? Será que não é isso que está faltando para nós? Fostes comprado com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer resgate. A condenação estava sobre as nossas vidas. O Cordeiro Santo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor indescritível. Esse é o amor que nós não podemos compreender. Um justo morrendo por criminosos como eu e você. Um justo dando a sua vida por injustos como eu e você. Um justo dando a sua vida por perdidos como eu e você. E agora nós estamos na situação de filhos. Não porque fizemos alguma coisa, mas porque, como nós cantamos, Ele nos atraiu com a sua cruz. Ele nos buscou no meio do tremedal de lama, e Ele nos recolheu daquele charco de lama e nos colocou sobre a rocha. Não há mérito em mim, não há mérito em você, há mérito em Cristo Jesus. A obra é dele, é perfeita nele, ela se conclui nele, ela começa nele e é por meio dele. Não há mérito humano para a salvação, o mérito é todo de Cristo Jesus. Se dobre diante dele. Nós éramos escravos do pecado. O Senhor nos transforma pela sua misericórdia em escravos dele agora. Que maravilha ser escravo de um Cristo que dá sua vida pelos seus escravos. Nós estávamos sob a condenação da lei. Agora nós estamos vivendo na graça, no favor imerecido de um Deus vivo, santo e perfeito. Ah, meus irmãos, essa palavra tem trabalhado no meu coração. E eu queria trazer isso para você, para que você prestasse muita atenção. O preço pago de um Deus santo e justo foi o sangue do seu Filho amado por pecadores como eu e você. Se deleite no Senhor, se alegre no Senhor, risque da sua vida tudo aquilo que não glorifica a Deus. Comece a anotar aí no seu coração aquilo que você precisa se libertar. Olha, meus irmãos, eu também estou fazendo essa lista. Eu não sou melhor que você, eu não sou mais perfeito que você. Eu sou imperfeito como você. Tem coisa que eu estou corrigindo e tem coisa que eu preciso corrigir urgentemente. Para que nós possamos nos parecer mais com Cristo. Para que eu e você possamos refletir a glória de Cristo nas nossas vidas. Para que as pessoas possam olhar para nós e dizer, ali vai um servo do Deus Altíssimo, ali vai uma serva do Deus Altíssimo. Meus irmãos, não é pelo que falamos, mas é como vivemos. Você não precisa de nada mais além da palavra do Senhor. Viva no seu coração. As coisas desse mundo são transitórias. As pessoas nunca foram tão desesperadas como hoje. As pessoas estão batendo a cabeça. As pessoas estão buscando a felicidade. As pessoas estão suplicando pela felicidade. Mas porque elas não encontraram Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é a nossa esperança. E no final do versículo diz, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Meus irmãos, você espera em quem? A sua fé está em quem?
que ela esteja em Deus. No versículo 25, diz a palavra do Senhor, porém permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Nós não temos que reinventar nada. Nós não temos que criar nada. A palavra do Senhor é aqui. É o Evangelho. O Evangelho diz, o homem está perdido. Só há uma solução. Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus trate o seu coração de maneira tão especial. Que você sinta a plenitude da graça do Senhor. Que a palavra do Senhor venha produzir crescimento espiritual na sua vida. Que você, buscando ao Senhor em oração, buscando ao Senhor na leitura, Deus possa te dar o desespero pela palavra dEle. Que você cada vez busque mais a sua palavra. Que você cada vez mais tenha esperança na sua palavra. Meus irmãos, as coisas desse mundo vão passar. A juventude é a primavera da vida. Os jovens às vezes estão todos animadinhos, né? Tal, vou fazer um tanto de coisa, daqui a pouco você vai estar na minha idade. Tudo isso. E passa assim, ó. E você não dá valor à palavra, vive nos deleites da vida, nos pecados da vida. E de repente Deus resolve te ceifar ainda jovem. Sem uma decisão profunda em Cristo Jesus. E aí? Como é que fica? Já era, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo. Que Deus te abençoe, que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida e que nós possamos refletir e amar a palavra do Senhor. Espere no Senhor, Ele é a sua garantia. Tenha um resto de noite abençoado. Eu te convido a ficar de pé. Eu queria essa noite orar pelos enfermos. Eu tenho muitas pessoas que têm passado por enfermidade. Eu chamo o pastor para estar orando aqui. Você que está passando por uma enfermidade, enquanto nós vamos buscar a presença do Senhor em oração, queria que você viesse aqui à frente. Nós temos pessoas que têm lutado com enfermidades. Deus é um Deus que ouve as orações. Deus é um Deus que trabalha nos corações. O irmão Manuel vai ter que passar por uma intervenção quinta. O pastor Tarso passou. O irmão Emerson está passando. Vai passar também? Amanhã. O irmão Emerson também está afastado do trabalho. O pastor Gerson passou por um susto. Então eu vou orar para esse povo todo aí. Até o pastor está na fila hoje. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos orar para quem não está enfermo também, para quem não está nessa luta. Mas eu sei que você confia sempre no Senhor. Que a sua esperança está no Senhor. No nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, Teu é o poder, a glória, a majestade. Nós nos dobramos diante do Senhor mais uma vez. Agradecidos de que o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Benevolente, cheio de compaixão, nos trazendo da Tua palavra. Nós queremos edificação em Cristo Jesus. Nós queremos um crescimento saudável. Nós queremos amar a Tua palavra, assim como uma criança, um recém-nascido ama o leite. Nós queremos amar a Tua verdade, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus, toca em cada coração, toca nas nossas vidas com poder e glória. Toca, Senhor Deus, em cada situação dentro dessa igreja. Tu conhece cada coração, Tu conhece os problemas que eles têm enfrentado, Tu conhece as lutas que eles têm enfrentado. Tu conheces também essas pessoas que vieram aqui à frente, aqueles que não podem estar aqui à frente, mas que estão passando por enfermidades. Tu és o Deus que pode sarar. O rei Ezequias, Senhor Deus, ele quando recebeu uma sentença de morte, diz a palavra que ele virou para o lado, mesmo deitado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, tem andado em fidelidade na Tua presença. Senhor Deus, tem andado retamente na Tua presença, e diz que o Senhor mandou que o profeta Isaías voltasse até ele e dissesse: ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei a tua vida mais 15 anos. No nome do Senhor Jesus, Tu és o mesmo Deus. Opera a cura aqui essa noite, a cura que só o Senhor pode fazer. Ó Deus, nós esperamos no Senhor.
Nós pedimos pelo nosso país, Senhor Deus. Nosso país tem atravessado, Senhor Deus, uma crise de falta de moral, de corrupção generalizada, Senhor Deus. Mas a tua palavra diz que nós temos que abençoar e orar pelos governantes, e nós abençoamos o presidente Temer, nós abençoamos o governo do estado Pimentel, e nós abençoamos também o prefeito da cidade de Poços de Caldas, e todos aqueles que estão revestidos de autoridade, que todos eles sejam abençoados pelo Senhor, e o Senhor é aquele que pode, Senhor Deus, além de usá-los, convertê-los a Ti, e a nossa oração é para que haja conversão no coração dos governantes, Senhor Deus. Tu és o Deus santo, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus rico de misericórdia e de compaixão. No nome do Senhor Jesus Cristo, opera cura nas nossas vidas, para louvor da Tua glória. Eu abençoo a Tua igreja, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a consolação e comunhão do Espírito Santo seja liberada sobre essa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.